Então vamos lá, top 10 David Lynch, ele só tem apenas 10 filmes, então hoje não vai ter menções honrosas, tá? São 10, os 10 estão aqui. Duna, o filme que ele dirigiu. Em 81, 82, o George Lucas chegou pro David Lynch e falou: bicho, gosto muito do que eu vi já do seu trabalho, né? Ele tinha feito já 2 filmes, gosto do que eu vi e eu acho que você tem a sensibilidade correta pra capitanear aqui o terceiro filme, né? Do Guerra nas Estrelas, A Vingança do Jedi. E o David Lynch falou, pegou o roteiro, olhou o roteiro, olhou, entregou de volta e falou: não, por quê? Eu não entendi nada do que tá nesse roteiro. O agente dele, você acabou de perder milhões de dólares nessa brincadeira. Então, quando surgiu o projeto de O Dino de Laurentiis, olha ele aí de volta, falou: olha, eu comprei os direitos do livro Duna, do Frank Herbert. Quero que você faça uma adaptação pro cinema. É o Dino de Laurentiis, cara. Tem que ser algo... Pode ser algo muito caro, né? E ele quer fazer Duna, né? E aí você pega o David Lynch, e o David Lynch fala: bom, então vamos, né? E... o resultado não é bom. Por mais que tenha gente que tenta defender, não, o resultado não é legal. Fica um filme enfadonho, chato, né? Talvez seja até um dos porquês de eu ainda não ter ido ver o Duna recente, que foi feito pelo Denis Villeneuve, que eu falo: pô, cara, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça, cara. Então, talvez seja realmente um filme ruim dele, né? Do David Lynch. Porque a partir de agora, a partir do 9 pra cima, são filmes que... até mesmo os filmes que eu não acho grande coisa, eles têm algumas qualidades, tá? Na 9ª posição, e vamos lá, é um filme que eu acho que o maior problema dele é a duração, tá? É Império dos Sonhos, tá? Inland Empire. É o último filme que o David Lynch dirigiu, ele dirigiu em 2006, depois disso ele não fez mais filme longa-metragem para cinema, ok? Império dos Sonhos conta o resumo, é as tribulações de uma atriz em Hollywood e os problemas que advêm, né, de fazer um filme e sua vida pessoal se confundindo com a vida do filme. Mas basicamente foi um projeto experimental do David Lynch, tá? Onde ele gravava algumas poucas cenas, ele fez sem um roteiro definido. Ele falava: vamos gravar de cena a cena. E depois, com algumas cenas, ele começou a alinhavar onde que essas histórias se encontram. E utilizando muito do surrealismo. Então, sabe, se você acha que Cidade dos Sonhos tem muita coisa surreal, que Twin Peaks, principalmente a terceira temporada, tinha algumas coisas altamente surreais, o Império dos Sonhos vai por aí, tá? Então você tem mudanças de identidade de uma hora pra outra, sabe, a mudança cronológica, você tem que ficar esperto e interpretar o que tá acontecendo, tá? Eu acho que o maior problema do David Lynch foi que esse filme abriu os olhos dele pro digital, pra câmera digital. Mas ele utilizou uma mini DVzinha, cara, que assim... a textura do filme é feia. É um filme feio, tá? Sabe, é aquela textura de vídeo que eu acho tão feia, tão barata, sabe? Tão precária, que me tira do filme. Então, um dos meus problemas é técnico, tá? Em termos de... e que pra muita gente não tá nem aí. Agora, o filme tem alguns pontos muito interessantes, principalmente uma atuação, assim, monstruosa da Laura Dern, tá? A Laura Dern tá... aliás, uma das atrizes que mais trabalham com ele, né? A Laura Dern tá incrível nesse filme. Ainda acho que é um filminho... e o grande problema, o filme tem 3 horas de duração. Eu ainda acho que é um filminho... que é um filme que, pelo tempo que ele despende de você, talvez não foi não valeu a pena isso tudo, né? Outro filme que eu achei também um filme
é o Estrada Perdida, né? Aliás, ele começa muito bem, né? Com o David Bowie, ele moendo, acho que é a Amors que tá tocando. E tem um quê de Cidade dos Sonhos, mas um pouco mais pé no chão. Então, que a gente tem um lance de troca de identidade de uma hora pra outra, né? E você tem o personagem do Bill Pullman, que é preso por... aparentemente por ter assassinado sua mulher. E aí, dentro da cadeia, ele sofre uma transformação de uma hora pra outra e vira outro cara. Aí os caras falam, não, esse cara é outro cara, ó. As impressões digitais, esse cara é um fulano ali de... não sei... E aí você vai acompanhando o personagem que é do Balthazar Getty, né? E ele se envolve com uma doppelganger da mulher do Bill Pullman, né? Uma mulher que é muito parecida com a mulher que faleceu. Estrada Perdida não é tão legal, né? Como eu disse, eu achei um filme... tem uns elementos legais ali, tem coisas que ele ia mexer, mas não veio a termo. Na 7ª posição, Eraserhead, que é o primeiro filme do David Lynch. É o filme que ele fez, né? E principalmente para ter o filme como uma espécie de cartão de visitas, né? Ele poder dizer, olha, é isso que eu sei fazer, olha só. E tem muito de surrealismo nesse filme. Esse filme é um filme surreal pra caramba. Mas se você interpretar que é um filme sobre os temores da paternidade, pô, é um filme interessantíssimo de se assistir. É um cara que descobre que engravidou uma mulher e aí a mulher tem o filho, o filho nasce e é um filho completo, basicamente o filho é um mutante, né? É um filme todo um bebê todo deformado, tal, parece um gaviãozinho. E todo enfaixado, e ele tendo que cuidar. E tem um momento que o cara tira a faixa pra ver o resto do... E, mano, é aterrorizante. Nesse sentido, é aterrorizante. Porque o filme quer mexer nisso, com os temores, com o terror, né? De eu sou responsável por uma vida humana. É meio bad vibe, tá? Mas é um bom filme. Vamos lá pra 6ª posição, Cidade dos Sonhos. É um filme que ele soca o surrealismo lá pra casa do chapéu. Talvez Império dos Sonhos tenha até mais. Ou até o Eraserhead, de certa forma. O Mulholland Drive, o Cidade dos Sonhos, ele é um filme que até dá pra você interpretar, você entender o que tá acontecendo, se você levar em consideração que 3/5 do filme são um sonho. O filme começa num sonho e depois você cai pra vida real. E mesmo assim você tem algumas coisas meio surreais. Ali mesmo na parte acordada, vamos dizer assim. Eu achei um belo filme, né? Tem filmes do Lynch que eu gosto mais, mas eu achei um bom filme, cara. Vale muito a pena assistir. Na 5ª posição, filme que tava no nosso querido queda de braço Nicolas Cage e Keanu Reeves, porque esse filme, é claro, é estrelado por Nicolas Cage. Eu estou falando de Coração Selvagem. E olha a Laura Dern aqui de volta, também uma belíssima atuação dela. O Nicolas Cage tá muito bacana nesse filme. O William Dafoe também. E o Coração Selvagem é um filme que ele não é surreal, né? Ele tá contando a história, embora tenha algumas bizarrices que o David Lynch gosta. Por exemplo, o William Dafoe tem uns dentes meio estranhos, coisas assim, entendeu? Nada que afeta o desenrolar do plot, da trama. Vale a pena, cara. Eu gosto muito, eu acho que o filme é cheio de surpresinhas. A Isabella Rossellini aparece ali, linda, de peruca loira e tal. 4ª posição, Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer. Foi um filme que ele fez pro cinema, tá? E, pô, Kyle MacLachlan, o papel dele como Dale Cooper é tão legal. E nesse filme tem o Bowie, nesse filme tem o Ferrer, tem o próprio David Lynch fazendo o Gordon, né? O Gordon. Hey, Coop! Pô, eu gosto desse filme. Eu confesso que talvez ele tenha subido um pouco ali. Ficou na frente do Coração Selvagem, do Cidade dos Sonhos e do Eraserhead, mas, assim, todos eles têm uma qualidade muito boa, né? E o Twin Peaks é aquilo, como eu gosto muito da série, né? E aquele tema do Ângelo Badalamenti. E é um filme, pra quem gosta da série, pô, vale a pena, porque você vai estar recebendo mais alguns dados, sabendo o que tá se passando antes, você acompanha a triste história da Laura Palmer, né?
Vamos na terceira posição, que é Veludo Azul, cara. Veludo Azul, um filmão, um noir moderno, né? Mais uma vez, como eu disse, é tipo o Coração Selvagem. Ele tem umas... Tipo, o Kyle MacLachlan vai e o que dá o início toda a trama é ele encontra uma orelha decepada no meio do campo. Você, sabe, você tromba com uma orelha, é algo meio estranho e diferente. Isabella Rossellini, linda como nunca, acho que ela nunca teve tão linda, né? E uma atuação do Dennis Hopper pra entrar pra história do cinema, como entrou, né? Sabe, a gente fala do Dennis Hopper, o vilão do Velocidade Máxima, basicamente ele tava canalizando um pouco o personagem dele em Veludo Azul. E eu não acredito que esse filme chegou na segunda posição, mas... Pô... O nome do filme é Uma História Real, e talvez seja o filme mais, vamos dizer assim, mais quadradinho do David Lynch. Tirando o fato, né, de que Uma História Real conta a história de um senhor de 70 e lá vai pedrada, que já tem suas doenças, já tem seus problemas, tá no final da vida e tal. E recebe a notícia de que o irmão teve um derrame e ele quer visitar o irmão antes que um dos dois morra, né? Ele quer fazer as pazes com o irmão, que eles vivem brigados. E aí ele decide visitar o irmão, só que como ele não pode mais guiar, né, por conta da visão, por conta dos problemas de saúde, a única coisa que ele pode guiar é um cortador de gramas. Então ele pega o cortador de gramas e faz uma viagem de 2.000 milhas, sei lá quantos quilômetros, né, corta estado pra caramba pra chegar e visitar o irmão. E é baseado numa história real, tá? Por isso o nome em português é Uma História Real. O nome original é The Straight Story, porque Straight é o nome do personagem, né? Richard Straight. Então, a história do Straight, ou então a história, vamos dizer assim, careta, né? Brincando com o fato de ser um filme mais pé no chão do David Lean. Talvez não, é o filme mais pé no chão do David Lean. Não tem montagem aleatória, não tem... Não, ele tá contando a história. E é um filme que foi distribuído pela Disney, tá? Um filme, pelo Walt Disney Pictures. Não é Touchstone, não é Hollywood Pictures, é Walt Disney Pictures, cara. É um filme da Disney. E é dirigido pelo David Lynch, cara. E, pô, infelizmente não tem streaming nenhum. Então, dona Disney, aproveita o Disney Plus Day, põe uma história real aí no Disney Plus, cara. Pô, vale a pena. A gente precisa de mais David Lynch, né? E um filme tão bonito, tão bacana, good vibe até, né? Embora é um negócio triste, né? Pô, tô com problema, saúde, vou visitar meu irmão. Mas no fundo é pra uma coisa boa, né? De reparar, né, a relação. Pô, gostei muito, Uma História Real, recomendo. E o último filme aqui, talvez pra mim, talvez não, pra mim o melhor filme do David Lynch, pra mim é a obra-prima dele, perfeito. É o Homem-Elefante, né? Homem-Elefante é baseado na história real, né, do John Merrick, né? Um cara que ele tinha uma deformidade que deixava ele completamente a cara deformada, o corpo deformado, era algo assim terrível, né? E ao mesmo tempo uma pureza, uma pessoa de uma pureza, de uma grandeza de coração, né, pelo menos você tá vendo o filme, né? Olha, é um filme que é aquele filme pra chorar, né? É um filme pra chorar. Depois do História Real, talvez seja o filme mais caretinha do David Lynch. Eu só não digo que é porque tem 3 montagens, né? Uma no início, uma lá no meio e uma no fim, né? Que são umas montagens e é rápido, é uma montagem aleatória ali, só pra a primeira é igual à segunda, em tese é uma mulher sendo atropelada por um elefante, porque a lenda, né, o rumor que se diz é que a mãe dele estava grávida e o elefante meio que atropelou ela e por isso ele ficou desse jeito. Não é a verdade, mas você começa com essa montagem para remeter a isso. Você tem a repetição dessa montagem no meio do filme, né? Então é sobreposto, sabe? Um negócio meio onírico, meio de sonho, tá? O Homem-Elefante é vivido pelo John Hurt, né? Vamos lá, o mais fácil de se lembrar. Alien, o primeiro cara a morrer, né?
O alien gruda e depois tá lá na mesa ali comendo e sai o alien do peito dele. É o John Hurt. Além do John Hurt, o médico dele, né, vivido com uma humanidade, um carinho tão... E com uma postura, claro, né, que é o Anthony Hopkins, cara. Então você tem Anthony Hopkins e John Hurt e eles atuando pra caramba, meu irmão. A Anne Bancroft, né, que é a mulher, era na época, né, é uma grande atriz, tá? Era a mulher do produtor do filme, o produtor em questão, Mel Brooks. Sim, Mel Brooks produziu esse filme, mas não botou o nome nos créditos para evitar que todo mundo pensasse que fosse uma comédia. A mesma coisa que ele fez com A Mosca. O Mel Brooks também produziu A Mosca do Cronenberg, mas não botou os nomes nos créditos. Conforme o filme vai e os anseios que ele tem, você vai ver... Cara, é aquele filme pra chorar, cara. É aquele filme que te destrói na assistida. É muito bonito de assistir, eu recomendo. Homem-Elefante, pra mim, Homem-Elefante é a obra-prima mesmo do David Lynch. Então, ficamos aí. Esse é o top 10, né? David Lynch.